Essa é a Laurência. A Laurência, bom dia, Laurência. Então, bem-vindas a todos para essa nossa, acho a terceira vez que nos encontramos para essa, como dizer, não é aula, não, Amém. um tipo de reflexões sobre a vulnerabilidade e a sensibilidade. Já fizemos uma série sobre a sensibilidade e a espiritualidade. Essa vez fazemos essa série sobre a vulnerabilidade e a sensibilidade. Então, vimos já várias coisas. O que é a sensibilidade, o que é a vulnerabilidade. Só para nos dizer de maneira rápida, para aqueles que não se lembram ou ainda acabam de chegar aqui, vulnerabilidade vem da palavra latim, vulnus, que significa ferida. Então, quando ele fala vulnerabilidade, é uma possibilidade de ferida. Isso significa ferida forçamente, como nós achamos, mas uma possibilidade de receber um golpe. Por que eu falo isso? Não significa que já recebeu o golpe, não. Mas pode acontecer. Isso é a vulnerabilidade. É algo que é possível. E nós sabemos, na metafísica, o possível não é. Então, não estou afirmando que somos já feridos, não. Estou afirmando que pode acontecer que nós ficamos feridos, uma vulnerabilidade. E, metafisicamente falando, o ser humano, enquanto ser humano, ele é um ser que não é completamente realizado. Estamos sendo realizados, estamos sendo realizadas, estamos sendo ficar mais e mais maduras, mais e mais humano e humano. A humanidade não termina porque agora está bem. A prova é que mesmo no meu corpo vou continuar a crescer. Pode crescer em altura, pode crescer também em largura. Isso tem ainda um movimento em mim. Em mim como ser, mesmo fisicamente, tem ainda um movimento. Então, eu estou sempre em devir de ser alguma coisa. É essa maneira de ser em devir, de ser sempre algo que vai se tornar alguma coisa, é uma vulnerabilidade que existe assim na humanidade de maneira, quer dizer, metafísica, de maneira natural. Somos criaturas naturalmente vulneráveis. É por isso, por exemplo, que nós podemos amar, que dizer, sermos afetados para alguma coisa. Existe ainda a possibilidade de movimento em nós. Existe ainda a possibilidade de crescimento em nós. O crescimento não apagou, não terminou, não. Talvez o lado físico terminou, mas o crescimento espiritual, o profundo de minha personalidade, do que eu sou enquanto um ser, ainda é possível. Isso se chama um ser em devir. Estamos sempre sendo, mesmo já estamos, mas estamos sempre sendo. É isto que onde como fixa a vulnerabilidade humana. A vulnerabilidade humana é fixada metafisicamente na capacidade do ser humano de ser outra coisa, de crescer, de continuar. Isto me guarda vulnerável. Então, você entende? Do lado positivo, é bom, porque vou viver continuamente fazendo esforço de crescimento. Do lado negativo, você entende? É difícil, nesse caso, porque pode receber um golpe, pode ser ferido. Então, isto é o que eu chamo de vulnerabilidade. O ser humano, enquanto ser humano, é um ser vulnerável. Eu falei nas últimas nos nossos encontros ultimamente que eu não posso viver como se eu não pudesse ser ferido. Se eu vivo assim, quando eu será ferido, será um baque forte. É bom saber que isso pode acontecer comigo. É bom saber que posso ser ferido. Isso é uma coisa muito importante. Isso é do lado da vulnerabilidade. O que é sensibilidade? Eu falei é a parte mais animalesca em mim. Porque tem a parte vegetativa em mim, tem a parte
propriamente humana em mim, que é o lado espiritual humano, quer dizer, minha racionalidade, mas também tem em mim a parte animalesca. Essa parte animalesca se define com meus sentimentos, minhas emoções, minha sensibilidade, meu sentir. Eu falei que sensibilidade, eu coloco sensibilidade como sendo, quer dizer, um sentimento, algo, um sentir interior e um sentir exterior. Sentir interior do lado do sentimento, das emoções, do lado de tudo que esse mundo interior, minha vida interior, que às vezes ninguém vê de fora, e do lado do sentir exterior, como sendo justamente o sentir de calor aqui, onde estou aqui. Então, colocou um ventilador, eu sentir. Esse sentir exterior pode afetar meu sentir interior. Expliquei também como isso funciona. Às vezes, nos países frios, as pessoas também têm uma certa maneira de se comportar de maneira fria. Às vezes, nos países quentes, as pessoas têm a tendência de se comportar de maneira quente, se pode falar assim. Eu lembro, alguém me perguntava, você está no Brasil, está tudo legal ali, está muito quente, hein? Eu falei, sim, o Brasil é quente em todos os sentidos. Implicando o quente do calor, implicando as pessoas, implicando tudo que é quente, a palavra quente, o calor que isso implica. Tem um calor humano aqui que é muito agradável, que é legal, tem isso aqui. Quem eu posso negar? Em outros lugares, às vezes, quando um brasileiro vai na Europa, ele sente logo que as pessoas são um pouco mais reservadas, um pouco mais assim. Às vezes, isto justamente é ligado ao fato deles que o lado exterior deles, às vezes, pode ser um lado que é mais frio. Então, definição rápida, sucinta, vulnerabilidade e sensibilidade. Então, vou descer, continuar e iniciamos a ver essas vulnerabilidades. A primeira que vimos é o que nós chamamos a herança negativa. Herança negativa, às vezes, nós ouvimos falar também no lado religioso do jugo hereditário. E esse jugo hereditário, a base disto é que, como eu falei sempre, gente não nasce de uma bananeira, gente nasce de gente. E como nós já nascemos de gente, então nós recebemos de gentes o que eles têm. Então, gente tem o quê? Coisas boas e também coisas que não são muito boas. Então, isso, herdemos também isso. Herdemos também isso dos nossos pais, o que não é tanto bom. Então, essa vulnerabilidade do lado da raiz do nosso ser, do lado da raiz da nossa família, é óbvio. É óbvio que eu tenho em mim a vulnerabilidade dos meus pais, dos meus antepassados. Isto não posso negar. Eu tomo lá de maneira sempre o lado natural das coisas. Eu sou da África, tenho uma pele diferente do meu europeu, tenho um DNA que é particular, isso é normal, sou africano. Então, não vou iniciar a negar isso, porque não quero, eu quero ser outra coisa. Se eu vou negar isso, eu entro em combate contra minha natureza e contra eu mesmo. Então, eu sou vulnerável, já vou sofrer dessa vulnerabilidade. Não, não, não. A primeira solução diante do que é natural para cada um de nós é acolher isso. Então, vou acolher minha raiz natural familiar, que é, no meu caso, africana, e eu não vou negar isso, vou acolher isso com muita alegria e lidar isso com muita alegria. Senão, eu entro em colapso contra mim mesmo, porque é complicado. Imagina que eu vou viver a vida toda negando minha natureza africana. O que será? Vou viver já estou saindo na base infeliz. Eu saio saindo na base triste. Não, 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 não. Vou aceitar isso. Então, para lidar com nossa vulnerabilidade do lado da herança negativa, do lado do jugo hereditário, eu preciso aceitar. Preciso aceitar. Isso é
uma fragilidade particular? Claro que é uma fragilidade particular. Claro. Mas se eu vou aceitar e lidar com isso, isso é normal. É normal. É um trabalho a fazer muito importante, sobretudo do lado espiritual humano, para não se sentir já ou não ser rejeitado ou não sei o quê. Não, 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 não. Eu assumo plenamente minha natureza, recebendo minha herança positiva ou negativa dos meus pais, de minhas raízes. Isto não posso negar. Então, eu falei, essa primeira vulnerabilidade é óbvio para todo ser humano. Se a gente nasce de pessoa da Lua, vamos ter herança negativa e positiva das pessoas da Lua. Mas como a gente nasce na Terra, temos isto. E nascemos numa cultura particular. Nascemos numa raça particular, como um ser particular, numa raça particular. Nascemos num país particular. Nascemos numa terra particular. E você lembra que discutimos um pouco todo esse lado, pensando a terra. Você sabe, se chama a terra é mãe de gente. A terra mãe. No meu país, isso tem uma importância capital, por exemplo. Eu falei que, concretamente, minha raiz física, que é o cordão umbilical meu, quando foi cortado no hospital, o médico entregou a minha mãe, que foi enterrar onde nós nascemos, na nossa terra. Interessante, porque ali nós somos como plantados em terra, sim, em terra somos como plantados. É por isso, agora o modernismo mudou muitas coisas, é por isso uma Tem uma live de africana, Patrick aí. minha cultura, quando Você morre, tá indo pra onde? lá. Se inteira na sua terra, não se inteira em outro lugar, não. Eu falei aqui, a semana passada, que às vezes inteira mesmo embaixo da cama. A pessoa, misericórdia, talvez. Sim, porque eu sou de lá. Então, vou me enterrar lá, nesse, onde nasci, embaixo da cama. Talvez, por que não? Isso é algo que nos planta. Somos plantados em terra, gente. Os brasileiros são plantados no Brasil. De uma certa maneira. Cada um plantado no lugar onde nasci. É muito importante isso. Bom, lendo isso, e estou vendo as coisas concretas, do lado simbólico, do lado mais profundo, nós estamos plantados nos nossos pais, nas nossas raízes familiares. Isto é óbvio, não posso negar isso. E a minha sensibilidade, às vezes, mexe com isso. Pode ser, pode ser. E eu falei também para aquele que pratica a religião católica cristão que, por exemplo, no Evangelho, quando você tem o tempo, leia Mateus 1, para entender como o próprio Jesus, ele vai nascer numa raiz particular, familiar particular, com as feridas particulares. É um texto que, às vezes, é chato, porque tem muitos nomes desconhecidos, nome difícil para pronunciar. O que é interessante é que, se você lê esse nome, procura conhecer essas pessoas que fazem parte da raiz familiar de Jesus, o que elas eram ou vivenciaram, para entender o que o Salvador do mundo vem fazer na Terra. Vem salvar até a nossa raiz, às vezes que por ser podre, que por ser ferida. Jesus vem salvar ali. Será legal Jesus não nascer do ser humano? Porque ele é Deus. Não, não. A escolha de Deus é que o próprio Filho nasce na humanidade. A humanidade implicando as riquezas e as fragilidades e a vulnerabilidade dela. Então, do lado teológico, isso você pode verificar, funciona assim. Do lado da filosofia ou do lado humano, quer dizer, temos muitos pesquisadores, pessoas que procuram entender e viver isto. Tem, por exemplo, eu falei a semana passada do Winnicott. Winnicott que trabalha muito a relação primordial entre uma criança e a mãe, entre a mãe e a criança. Essa relação primordial. Primordial no sentido em que não é só primeira, não. É algo que é tecido. O filho vai ser tecido pela mãe.
o sangue da mãe e o sangue do filho, inicialmente, antes de ter essa separação, o mesmo sangue que circula na mãe circula no filho. Isso não é assim simples, tanto assim simples. Eu tenho de minha mãe coisas profundas. Eu tenho de meus pais coisas profundas que não posso negar. E o Winnicott, trabalhando essa relação primordial, como ele chama, justamente olha isso. E ele vai olhar isso como a pessoa da vida comum, que quer dizer o extremamente comum da nossa vida. Como a mãe, por ser a fonte particular da carne do menino, ela tem um papel muito importante do lado da educação dessa criança. O pai tem também, mas de maneira diferente. Minha mãe tem, porque justamente isso, a maternidade e a educação não tem como separar, não tem como separar. Porque é óbvio que o filho enraizado na barriga da mamãe e que a mãe tem muitas coisas para educar esse filho que são dentro dela. É interessante, às vezes, quando você encontra uma mãe que fala meu filho está com dor de garganta, e o médico de falar não é outra coisa. E quando o médico vai verificar, ela se dá conta de verdade que o filho está com dor de garganta. Então, a médica, de verdade, profundamente, é a mãe. Ela sabe. E isso não é só algo de exterior, ela sabe de maneira intrínseca, de maneira interna dela. Isso não é a negar, não. E isso é particular. Isso é uma força particular. E isso faz parte dessa herança negativa. E como também do lado negativo. Então, às vezes, nossas mães falam, olha, cuidado com isso. E você fala, porque mãe? Eu falei, cuidado com isso. E, às vezes, quando fazemos o contrário, logo nos damos conta que... Porque ela nos conhece de maneira interior, mais interior que ninguém. Então, um livro de Winnicott, se você quer, vou indicar aqui o livro de Winnicott, se você quer ler esse assunto ali. O título é Os Bebês e Suas Mães. A tradução é de Jefferson Luiz Camargo. E a editora é Martins Fontes, São Paulo. Uma tradução desse livro, muito interessante, muito interessante. Ok. Para não continuar só a ficar sobre a herança negativa, a vulnerabilidade enraizada na nossa família, vamos passar, já como iniciamos a semana passada, com a vulnerabilidade ligada ao que se chama as feridas da infância. As feridas da infância. Tem também uma autora que eu vou dar a você, ela não é brasileira, acho que deve ter muitas coisas também no Brasil escrito sobre isso. Vou ter aqui um autor, se a pessoa que quer aprender francês, talvez fazer a tradução do livro, talvez, por que não, por ser interessante. Então, o nome dela é Lise Borbot. Vou escrever aqui para aquele que não sabe. Borbot. Ok. Lise Borbot. Ele trabalha muito o que se chama as feridas da infância. E ela vai como categorizar assim como 5 feridas da infância, que são um pouco não é fechar, né? Não é bom fechar isso, pode existir mais ou menos, depende das pessoas, mas como 5 lugares assim, onde essas feridas aqui são bem vulneráveis. Já falei também na semana passada um pouco de algumas. Então, a primeira coisa de uma ferida de infância que a criança... Então, eu vou primeiro explicar o que é ferida de infância antes de dar para você a lista ou alguns exemplos. Ferida de infância, o quê? É a vivência da nossa pequena infância. Vocês sabem, a infância é dividida em 2. Temos a pequena infância e depois
não vou falar a grande infância, talvez não vou dizer assim, a primeira infância e a segunda infância. Primeira infância é a partir de 3 anos ali, 2 anos e meio, 3 anos até 7. E a segunda infância é a partir de 7 até já 12, onde chamam de pré-adolescência, depois a adolescência. Você sabe, já falei também no vídeo anterior, que a adolescência é uma idade psicológica. Por que psicológica? Porque uma criança, uma pessoa madura, uma criatura madura pode dar outro filho, pode fabricar outro. Então, o ser humano, enquanto criatura, é capaz de ter um filho biologicamente a partir de, pelo menos, vou tomar o teto disso, de 15 anos. Então, há 15 anos, normalmente, um ser humano é maduro. Então, como o nosso processo de crescimento e desenvolvimento é bem complicado, às vezes isso toma mais tempo. Então, criamos aquela idade que chamamos de pré-adolescência, adolescência, e vamos lá, que é essa idade de luta, de crise, onde eu vou entrar em crise. Você sabe, a crise significa se amadurecendo, né? Forçamente tem um problema. Quando estamos em crise, estamos ficando fortes. Por isso era um problema, passamos pelo problema para ser forte em crise. Mas a crise, o sentido primeiro, é para amadurecer. Então, a criança que está entrando na adolescência está na fase de maturação dele, então dela. Então, essa fase, hoje, tem muitos estudos que mostram que ela vai até 26 anos. Você já imaginou? A adolescência hoje vai até 26 anos. Parece? Uau! E temos aquela coisa que chama, tem um livro que se chama O Demônio do Meu Dia, que não é questão de demônio. Justamente, o Demônio do Meu Dia mostra pessoas que têm crise da adolescência a partir de 40 e 50 anos. Misericórdia! É um demônio mesmo do meu dia, a crise adolescente há 50 anos. Então, você vê aquela pessoa que há 50 anos quer fazer como adolescente, a maneira de se vestir, de falar, a maneira de ter um jeito particular de adolescente, aconteça. É por isso que a adolescência não é uma idade fixa. Não é uma idade fixa. Então, o ser humano é maduro. Há 15 anos, ele pode ser maduro. Já, porque pode dar outro filho, pode fazer outro ser humano. E as culturas que eu chamo de primitiva não são no sentido negativo, mas no sentido mesmo primeira, ela, na educação, trabalha com o quê? As iniciações. E as iniciações, justamente, vão passar etapas de vida para que a criança vá se amadurecendo. É por isso, às vezes, na África, você vai encontrar alguém de 15 anos, 16 anos casado, já quando quer casa dele, casado já, porque já passou todas as etapas da adolescência, das iniciações, é maduro, é madura e pode iniciar a viver. Porque acho que também aqui no Brasil as culturas indígenas funcionam assim, devem funcionar assim. As iniciações como permitindo a criança a passar etapas de vida para ser maduro e iniciar a vida deles. Então, a segunda infância, como eu falei, vai assim até vamos dizer, 15 anos, a segunda infância, talvez. Então, nessas duas infâncias, a primeira infância é a primeira infância que nós nos ferimos mais, a partir de 2,5 até 7 anos. Tem, às vezes, muita ferida que nós recebemos de lá. E, às vezes, isso atrapalha a nossa vida no futuro. Então, essas feridas são o quê? Essas feridas têm dois papéis. Tem também o papel, como eu falei, de amadurecimento. Isso é um princípio mesmo. Quando estamos em dificuldade ou que temos alguma coisa que é difícil, é verdade, é difícil. Mas isto também tem um papel muito importante de nos dar maturidade. Já falei, ninguém entra numa dificuldade e sair dessa dificuldade como entrou. Não. Pelo menos já sabe lidar com ela. Já sabe como se prevenir dela, isso aconteça. Então, as feridas da infância. Então, as feridas da infância, então, nessa vivência cotidiana nossa,
da criança com os pais, aconteça que ela se fere. Às vezes, os pais querendo, aconteça, sem querer, também aconteça. Então, quer dizer isso? Como isso se influencia? O que aconteça para que essa ferida aconteça assim? Algo de muito importante é, primeiro, o comportamental dos pais. A maneira dos pais de se comportar. As crianças, você sabe, ela funciona como uma esponja. A imagem para a criança é muito importante. Ela vê isso, ela ouve as coisas. Isso é marcante. Tem a Santa Teresinha que falava que a alma de uma criança é como a cera quente. Você coloca o dedinho, quando é fria, ela fica, a marca fica. Então, tudo que a criança vai, na pequena infância, perceber, tocar, viver, marca ela, querendo ou não. Inconsciente ou inconsciente, marca ela. Então, isso é onde fica nossa ferida de infância. E falamos com a Winnicott que fala que a relação primordial, você entende? Que se na relação primordial já tem problema, imagine, lá dentro da a barriga da mãe, a mãe não querendo o filho. A mãe que fala, essa gravidez é um susto. Não foi uma escolha minha. É terrível. Já dentro, inicia a ferida. A criança sente isso, porque primordialmente é marcante para ela. O que é susto para a mãe, para a criança também vai estar assustada. É por isso, sempre eu falo, tem uma necessidade de preparação do lado exterior para que a gravidez chegue num lugar que é bem-vindo, que a gravidez seja bem-vinda, bem recebida. E assim, não é um susto. Assim, não é um problema. Você foi grávida, é um problema. Uau! Então, você tem um problema na barriga? Não, tem um filho. Então, se o problema fica na barriga, o filho também vai sentir isso. Ele pode ser ferido, porque a relação primordial marca justamente isso. Não estou falando que todas as gravidezes que são sustos permitem forçosamente feridas. Não. Eu falo de possibilidade de. Pode acontecer que é possível que não estou colocando as coisas no gesso, nem endurecendo. Agora, eu falo, o fenômeno de concepção e de reprodução é muito importante nesse momento. Porque esse fenômeno que vai ajudar justamente já lá na barriga, evitando algumas feridas que podem acontecer com a criança. Já falei também nos vídeos anteriores a questão da concepção e da reprodução. Não é o mesmo momento, tem um que é primeiro, tem outro que é segundo. Os dois têm que funcionar juntos. A concepção de uma criança é concebida. Concepção é primeiro um ato mental, um ato do lado da inteligência intelectual, antes de ser ato de físico ou biológico. Isso é a concepção. Sempre eu falo, é bom conceber lá, depois se reproduzir no corpo. A reprodução é mais material, é mais física, é o ato exterior. A concepção vai implicar a mãe, vai implicar também o pai, os dois. Às vezes, ele pode ter uma decisão juntos. Estou falando que se ele não decide o que aconteça, é um problema. Não. Já pessoas casadas, pessoas que se amam, já têm concebido o filho, mesmo assim não são grávidas ainda. O fato de dizer ao outro, te amo, e outro, te amo, e vamos nos relacionar por isso, é chamação de concepção do vosso filho no amor. E quando isso aconteça, não é mais um susto, é normal, porque é o fruto do amor de vocês. Então, tem concepção nesse momento. E a reprodução, que é o ato físico que aconteça, faz parte disso. Então, tem ali uma ordem, às vezes, que se inverte na realidade, às vezes, nossa. Na sociedade, muitas pessoas
vão, às vezes, conceber, se reproduzir e depois conceber. Porque a ordem é um pouco complicado, essa ordem ali. A ordem é o contrário. Ele está primeiro se amando na concepção, depois se reproduzir. É por isso, quando, então, você lembra, eu falei que as meninas que são grávidas já há 13 anos, 14 anos, e que tomam isso como um susto, justamente isso não teve concepção nenhuma. Ela não queria mesmo, não queria isso. Mas se reproduziu, sim. Se reproduziu, sim. E tem um fenômeno de trabalho a fazer lá, que é importantíssimo, que ela precisa conceber o que já foi reproduzido na barriga dela. Esse trabalho se faz naturalmente, sim. Os pais ajudando, sim. E a pessoa aceitando, sim. A pessoa exterior pode ajudar, sim, a fazer isso, esse trabalho de concepção do que já tem na barriga. Indicando a ela que é o filho dela, que ele seja bem-vindo, que será ajudada, que tudo isso vai ajudar ela a acolher essa criança que ela não queria, que ela não concebeu. Isso, por ser, às vezes, terrível para as mães, sobretudo quando são jovens. Então, a relação primordial é muito importante para entender esse fenômeno das feridas da infância, relação primordial. Então, se a relação primordial não funciona então bem, já tem possibilidade de ferida. Depois do nascimento, também vai ter outras possibilidades de ferida, como eu falei, às vezes ligado ao comportamental dos pais, a maneira de se comportar. Os pais que passam o tempo brigando frente da criança, a criança ouça essas gritarias, às vezes da mãe que xinga, ou do pai que xinga, que bate, que grita. A criança é marcada. Isso, ela assiste esse filme ali, ela vê esse filme. A criança, às vezes, vai ficar alguém de violenta, assim, muito você saber como foi. Eu sempre falo com as mães e pais de família, quando você está brigando, entre no seu quarto, fecha a porta, vocês magam ali, se brigam ali, tá tudo que você quer ali. No diante da criança, não. Proteja a sua criança. Ela tem direito a ter a vida dela assim ferida. Ela tem. E quando você sai do quarto, depois da briga, mesmo se tem lágrimas, adiante da criança, eles vão sorrir, rir. Tudo bem com você, meu filho? Tá legal, viu? Papai tá bem, mamãe tá bem. Um pouco de choro, assim, mas tá legal, tudo tá ótimo. Isso é proteção da criança. Não é hipocrisia, não. Não, não. É o cuidado. Vou falar outra palavra aqui, que não é cuidado, que é a cura de sua criança. Isso é a cura de sua criança. Ela inicia lá, evitando de ferir ela. Então, a ferida de violência, que às vezes temos muita violência, a criança é muito violenta, sem muito saber, olha bem, se os pais brigaram. Não estou falando só dos pais, porque às vezes, por ser na mesma... Você sabe que nossas famílias são intergeracionais. Na mesma família tem do avô até a bisneta, na mesma casa. Então, às vezes, essa ferida não é só dos seus pais. Quando eu falo pai e mãe, não é só aí, mas dos parentes. A criança vai assistir no seu tio brigando com o outro ali, aquela violência, ou xingando, não sei o quê. Vou falar, não, tira a sua criança de lá, sai. E vai no quarto. Protege ela. Então, as feridas da infância, da violência, viram lá. Pode ser um lugar assim. Às vezes vão perguntar, por que meu filho é violento? Por que me bate? Por que morde? Porque quer morder, grita. Talvez, na inocência dela, ela foi ferida e vivenciou essas coisas, às vezes, terríveis. Então, isso também eu falo comportamental dos pais. Então, o comportamental, assim como eu falei, dessa maneira, de violência. Tem o comportamental dos pais também que é necessária a cuidar. Vou falar do lado do sexo, o sexual, a vida sexual. Primeira coisa, isso é muito importante a entender para todos nós, os pais, o sexo não é um bicho, não é algo de feio. Deus fez, faz parte do ser humano, é bom assumir isso. Então, mas tem que ter um comportamento que seja bom,
em relação ao sexo. Aristóteles fala que para educar uma criança, duas coisas muito básicas: o comer e o sexual. Se você não controla, trabalha esses dois assuntos, o comer e o sexual, a criança, na educação dela, vai ter alguns pequenos problemas. Você está vendo? É algo que é ligado do lado vegetativo. Porque o sexo, a criança, a planta também tem, e faz também filho, a planta também come e se alimenta também. Mas para o ser humano, o sexo, o comer e fazer sexo, não é só vegetativo. Isso implica, como eu falei as outras vídeos, a espiritualidade, a racionalidade. Vou lidar com minha natureza sexual, não só como uma natureza, vou lidar com ela com inteligência e racionalidade. Vou tomar alguns exemplos assim, bem claro, bem assim. Pai e mãe que ficam nus diante da criança. É bom isso? Talvez. Ah, padre é natural. Não. Não é natural. A criança vai ver. Ela não vai perguntar, não vai falar nada, talvez. Mas quando vai chegar a idade da adolescência, e que vai iniciar a sentir as pulsões sexuais subir, o que ela faz com isso? Quem será a primeira mulher a ver, o primeiro homem que ela vai se interessar e tudo? São os pais. Vai ler o Complexo de Edipo de Freud para entender. É terrível. A criança precisa ser protegida. Meu sexo é meu sexo. O meu sexo da criança, as crianças não precisam ver, não. Porque, senão, justamente, ela vai iniciar a perguntar. E, às vezes, as perguntas e as respostas não correspondem, porque a mãe vai tentar, a pai vai tentar justificar e colocar nome ali, coisas ali que não são certas, não. Não, ele precisa que minha criança, a sexualidade dela, quando vai vir, que ela vai iniciar a viver disto, então vou também acompanhando, explicando. Mas antes disso, não. Isto é abuso. Isto é abuso. Porque a criança não pediu. Abuso é o quê? É invadir a intimidade de alguém sem a permissão dela. Então, a criança não pediu, então foi invadida. Você já reparou? Às vezes você vai pegar sua criancinha no pé da porta, olhando no buraco da chave, porque a mamãe está tomando banho, o papai está dentro. Quem ensinou era isto? Como aprendi isto? Então, quer dizer, é um cuidado até que seja, se isso é um homem, se que tem um garoto, não precisa que meu filho venha minha nudez. E a mesma coisa se a menina e a mãe, não precisa, não precisa. Essas feridas da infância, você sabe todos os problemas ligados ao gênero, sexualidade hoje, talvez passa por isso. Talvez passa por isso. Você acha que uma pessoa que foi da infância violentada do lado sexual para um homem, será que vai gostar dos homens das mulheres? Que sabe, não sei. Você vai falar não é natural de escolher seu gênero? Sim, talvez, mas inconscientemente, nossa inconsciência funciona assim. Então, por ter uma rejeição inconsciente do homem, se é só mulher, pode acontecer. Não quero entrar aqui no assunto, porque é um assunto bem delicado do lado do gênero e que precisa, eu pessoalmente, preciso ainda estudar bastante, trabalhar antes de me permitir de falar sobre o assunto. Mas quero só dizer, por trás disso, a nossa inconsciente existe. E tem muitas coisas que só ficam lá dentro e que ficam lá bagunçando. E ficam que hoje, às vezes, que sabe? Que sabe? Então, se cobram, seja um pudor natural. Não vou ficar nu à frente dos filhos.
Não. Não vão andar a casa nu? Como assim? Sim, Ketna, uma pergunta. Gente, se tem pergunta, é bom falar. Hein? Sim, Ketna. Minuto. Agradecer mais uma vez por estar aqui, né, por tantos aprendizados. Aí eu vou colocar um relato, né, assim, em relação à sua fala última aqui, de não ficar nu em frente dos filhos, né, uma situação que aconteceu que envolveu a família. Eu tenho uma irmã que é delegada de polícia, né, polícia civil, e houve um dia, uma manhã, que nós recebemos uma ligação de um parente, uma filha de um sobrinho da minha mãe. Ela chegou muito atordoada, em pânico, a família toda, a mãe, Ketna, por favor, pode falar mais forte. Acho tá, que... ouvindo aí? Sim. Chegou a mãe, o avô, eles estavam viajando. O pai e a mãe dessa criança se separaram. E eles foram buscar essa criança que havia deixado na casa do pai para passar as férias. E chegaram na casa da minha irmã, todos eufóricos, porque eles foram parar na polícia. O que tinha acontecido? Vieram pedir orientação à minha irmã, que é delegada, porque eles eram parentes, pelo caso acontecido. Essa criança, quando a mãe foi buscar na casa do pai, ela foi entregue ao pai, ela veio no carro. Quando chegou no meio da estrada, o pai biológico intercedeu, né, parou para não levar a criança, porque a criança havia dito ao pai que tinha sofrido abuso, né? E a família tomou um choque. Como sofrido abuso? Uma criança que a gente cria, que a gente educa, né? Esta mãe que havia separado do pai hoje estava com um outro companheiro. Então, elas vieram pedir orientação à minha irmã como agir nessa situação. E houve o caso foi, né, discutido, relatado. A fala da menina foi a seguinte: meu pai, meu padrasto novo, ele toma banho nu. Meu pai, o padrasto da minha mãe entra no banheiro nu, né? E eu vejo. Então, assim, a polícia considerou isso um abuso. Né? Então, eles vieram para ouvir a explicação da minha irmã, de que elas iriam responder um processo, que iriam ser, todos iriam ser ouvidos, porque era a fala desta criança. Então, assim, só para constatar o que o senhor falou aqui, né? Que é realmente verídico, é real, e eles estão respondendo até hoje um processo onde essa criança está para comprovar. O novo companheiro dessa minha sobrinha, ele é um médico, né? Bem renomado, de nome, não teve como evitar, eles estão respondendo o processo para provar a fala da criança, né, diante dessa situação, e a mãe e o pai novos que estão adotando, dizendo que isso era uma coisa comum, que não tinha problema, que é uma vivência, que é fato, e para a polícia, né, isto é um abuso. Né? Eu não sei como o caso terminou, porque ainda está em processo, que ainda está acontecendo. O depoimento, e a outra é dizer assim, quanto a gente aprende, né? Quão bonito foi ouvir, pedir desculpa pelo atraso, né? Desse significado de Jesus em nossas vidas, né? Que vem para salvar essa nossa raiz, né? Essa raiz que Jesus também teve esse antepassado, né? Quando nós estamos estudando, fazendo cerco na igreja, lá mostra, né? Raabe, né? Que deu abrigo aos dois que iriam fazer aquela observação, e era ela descendente de Jesus. Então, assim, muito bonito, padre. Agradecer, mais uma vez, pelos aprendizados, dizer que as referências estão anotadas aqui, que eu irei buscar. Era isso. Obrigado. Obrigado, Ketna, pelo depoimento. Então, vamos continuar do lado dessas feridas da infância, se não tem outras perguntas. Mas sempre... Está me ouvindo? Tem uma pergunta? Padre, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É um pouco baixo, mas estou ouvindo. Eu estou com o áudio baixo. Tem que colocar o volume máximo em vossos computadores ou o telefone. Okay? É um pouco baixo, não sei o que acontece. Tem outra pergunta, gente? Senão, vamos continuar. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. O que está falando? Eu não escuto o senhor quando eu tiro o fone de ouvido, mas eu vou falar e depois eu coloco o fone. Okay. Eu queria fazer uma pergunta. Eu achei interessante o que o senhor falou com relação feridas trazem dificuldades para crescer e aprendemos a lidar com elas no dia a dia, né? Uhum.
Eu achei interessante essa parte e eu queria saber, quando a gente tem essa vulnerabilidade, que é a possibilidade de gerar feridas, é isso? Eu acho que não sei se eu entendi errado. Quando a gente tem essa vulnerabilidade, a gente gera uma possibilidade de fazer feridas em nós, né? Uhum. E, no caso, assim, a gente poderia identificar isso ao longo do dia, no dia a dia, quais são essas vulnerabilidades. Uma delas que eu gostaria de perguntar ao senhor é com relação à insegurança, insegurança do lado, assim, de tomar decisões, de a confiança em si mesmo, né, em determinados momentos. Isso é uma vulnerabilidade, é uma possibilidade no qual o demônio, o Barba Azul, ele pode identificar em você e criar situações para que você possa tomar decisões erradas e depois ficar se culpando, se condenando e tal. Isso é uma possibilidade de gerar feridas, isso é uma vulnerabilidade que vem da infância, que vem de alguma ferida da infância, pode acontecer isso, padre? Sim, sim. Minha pergunta é essa. Okay, obrigado, Veridiana. Por exemplo, a ferida, como se chama, uma falta de confiança, isso às vezes é ligado a uma questão paterna. O assunto que trabalhamos, falei com você a semana passada, que é um assunto que implica, do lado epistemológico, implica muitas interdisciplinárias, transdisciplinárias, uma mistura de muitas coisas. Do lado por exemplo, da psicologia, quando alguém falta de confiança em si, às vezes isso é ligado ao lado paterno, porque o paternal na educação é aquela pessoa que faz colunas, a coluna vertebral, que permite que a pessoa fique em pé. A mãe é mais envolvida, é aquela senhora que toma nos braços, coloca no colo. O pai não, o pai coloca em pé é a firmeza. Às vezes, falta de confiança vem de lá, daquela falta de firmeza de um pai ou de uma mãe. Às vezes, falta isso. Então, por exemplo, uma criança que você permite tudo, criança rei, ela é rainha de tudo, pode fazer tudo o que quer, como quer a televisão, dá a televisão, quer o celular, dá o celular, quer o tablet, dá o tablet, quer o chocolate, dá o tablet. Tudo isso, todas as permissões, ali a criança às vezes fica sem saber tomar decisão. Então, vai precisar que tenha, na educação, um momento onde a mãe educando, o pai educando, precisam pôr de firmeza, não. Esse não é um sim para ajudar a criança a ter confiança. Então, as permissões, você sabe, permissões é como, vou tomar um exemplo muito concreto, no meu país chama de peneira. A palavra mesma fala a peneira e a permissões, quase a mesma. Se você permite tudo à criança, ela fica como uma peneira. Tem coisas que entram, sai assim, e tem que a vontade dela se fazer. Não. Vai precisar de firmeza. Firmeza. Não significa violência, não significa maltrato da criança. Não. Significa ajudar ela a ter uma coluna vertebral. É imagem, né? De ser uma pessoa em pé, de ter capacidade de, para si mesmo, governar-se, viver a vida dela. Eu falei que agora temos adolescente até 26 anos, já reparou nas casas. Até 26 anos, a mãe faz ainda tudo para ele. Lava, passa, dá comida quase na boca. Não. Não dá, não. Não dá, não. Isso não. Não. Uma piada assim, mas que é interessante. Que é muito interessante. Um rapaz falando com a mãe que minha mãe, quando eu vou estar ali no estado vegetativo, você tira de mim tudo que é máquina, porque eu não quero ficar nesse estado vegetativo. Tira tudo. Eu quero logo me embora, morrer, e tá bom.
A mãe ouvindo isso, a mãe desligou a televisão, desligou a televisão, desligou o ar-condicionado, tirou ele do sofá. Ele falou que a mãe falou que nesse estado assim, você está já vegetativo. Então, eu vou tirar tudo para você sair desse estado vegetativo um pouco, sair fora, fazer coisas, procurar trabalho, viver. Os pais, a mãe, educa para a saída do filho. Não é para ficar dentro, não. Primeira saída, todo mundo sabe. Saímos da barriga. Primeira saída. É terrível, sim. A criança vai chorar, sim. Faz parte da saída. É bom chorar. Segunda saída. Tem que sair do quarto das mães, dos pais, para iniciar a dormir sozinho no seu quarto. Sim. Não quer ficar no colo de minha mãe? Não. Acabou. Agora sai do quarto para o seu quarto pessoal. Terceira saída. Tem que ir na escola. Agora sim. Não fica mais em casa o tempo todo. Não. Sai para a escola. 2, sim. Quando a criança chora para ir na escola, faz parte do choro, sim. É bom, sim. Não, você chora muito e fica aqui em casa. Oh, meu filho será traumatizado porque não é bom que ela chora muito, tem que ficar aqui em casa. Se faça isso, nunca vai estudar e nunca vai amadurecer. Então, tem que sair. Depois saída última, você sabe o que acontece a saída? Vai casar. Sim. Quando vai casar, sai de casa, não? Vai ter sua família, construir sua família. Você quer casar na casa dos pais? Algo que é impressionante aqui, que eu vejo sempre, os jovens que têm a namorada dentro da casa do pai. Misericórdia! Não! Não dá, não. Na sua casa, você tem lá no quarto do seu filho, de sua filha, outra pessoa, você imagina que estão fazendo o que lá dentro? Não é normal, faz parte. Se não vai ficar na rua, tudo isso. Olha, vou dizer, menino, sim, talvez vamos permitir que você tenha namorado aqui, mas nunca dorme aqui. Nunca. Nunca você dorme juntos aqui. Ou se vem dormir, você no sofá, ele no quarto. Se essas coisas deixam tudo ali, permissão, então, veridiano, aconteça essas coisas de falta de confiança, a pessoa é incapaz de se ficar em pé, incapaz de andar por si mesmo. Você já se dá conta que é perigoso andar? Não é? Agora andamos tudo, nós é legal? Não, é perigoso andar, gente. Já vi a criança que tem 2 pés que aprende a andar, ela segura todo, porque é perigoso andar. Então, a vida é assim. O andar normal, não. É perigoso andar, eu preciso aprender a andar. E a criança vai aprender a andar. Meu país, às vezes, quando a criança não anda, que já a idade está chegando, sabe como faz? Faz um buraco no chão, coloca ela em pé, coloca a terra no redor, para ficar em pé um pouco, para ela aprender a segurar, a ficar em pé um pouco. É a reeducação. Bom, é o Pilates africano, uma maneira particular de fisioterapia, talvez. Mas, gente, ajuda. A criança precisa ficar em pé por si mesmo. Precisa tomar a vida dela em mão. E a última saída, gente, é o quê? Vamos sair do mundo. Vamos morrer. Um dia saímos do mundo. Então, se eu me preparo por toda essa saída, então eu fico no colo da mãe. Eu fico nas saias das mães ali o tempo todo. Não. Já expliquei um pouco como, às vezes, as outras sociedades funcionam. Na minha África tradicional, eu expliquei que a questão passamos iniciações. Outras culturas que têm dinheiro, olha, quando a criança é concebida, no banco, vai iniciar lá a cair, não sei, um dinheirinho, todos os meses, colocar alguma coisa para a criança, porque quando será uma certa idade, que é a idade de sair de casa, menino, que legal, você tem a maioridade já. Ok, aqui, seu dinheirinho, tem seu apartamento, é seu,
Se tem muito dinheiro, um pouco seu carro, legal, tem suas coisas, mas você não fica mais aqui em casa. Ah, não, meu pai, minha mãe. Não, não. Talvez vamos te dar apartamento vizinha, mas será só apartamento, viu? Aqui, não. A vida é isto. Então, Veridiana, se tem um problema de confiança, às vezes são essas vezes que vão ali ficar um pouco ali, permitindo tudo, isso vai acontecer. Agora, a reparação disso, eu sempre falo, olha, eu sou responsável justamente de minha vida. Eu preciso tomar minhas decisões que são boas. Eu preciso assumir essas decisões que são boas. Antes, sim. Então, eu vou tomar minha decisão, e se der errado, eu vou tomar outra. Eu vou assumir. Vou criar em mim a responsabilidade. Misericórdia, o tempo já quase terminou. O tempo passa rápido. Para tempo, para de passar, queremos trabalhar, queremos estudarmos, misericórdia. Padre, Então, muito Mr. boa Veridiano aqui dá a resposta. resposta. Obrigado pela pergunta, porque ajudou ali a ver um pouco outro aspecto, uma ferida É, da infância, que às vezes... Frei, quando sim, eu posso falar, outra, só- que ai, está falando, eu sou Veridiana. Veridiana. Veridiana É fala, só uma última, é só um complemento, na verdade. Eu te agradeço complemento. muito pela resposta e eu tenho também só uma questãozinha que eu acho que é importante também falar, que hoje a gente ouve muito essa palavra sabotagem, a mente nos sabota, a mente nos acusa, a mente toda hora fica, você não consegue fazer, você... Isso vem de feridas, porque já tem a falta de confiança e também tem uma mente que gera uma possibilidade, é uma vulnerabilidade que você já tem, que aí o demônio entra também. Sim, Então, é isso que eu queria esclarecer assim, minha cabeça com relação a essa possibilidade de gerar outras feridas. ok. Que... Então, como sabotagem na nossa própria mente, na nossa própria vida, isso pode acontecer, sim. Mas você lembra que o ser humano não vive. O ser humano, enquanto humano, é um ser que é racional. Não é só um ser que sente e que vai fazer segundo o que está sentindo ou o que a mente está dando. Não. Minha vida é uma vida humana. Quer dizer, eu preciso racionalizar minha vida. O que significa racionalizar minha vida? Significa vou viver não só no que estou sentindo ou achando, vou viver concretamente, objetivamente, minha situação de vida que eu estou vivendo. Normalmente, numa certa idade, mesmo se sou ferido, numa certa idade, eu vou aprender a lidar com elas. Claro, porque eu vou racionalizar elas, porque eu vou objetividade elas. Sim, colocar uma certa objetividade do que estou vivendo. Ok, eu não tive um bom pai. Por exemplo, meu pai me abandonou, que é uma ferida horrível. Ok, até quando eu vou ficar com isso, falando que meu pai me abandonou e que eu vou acusar ele? Até quando? Não, um dia eu preciso falar, stop, para. Agora, eu também, por ser pai de uma pessoa, então vou ser responsável, evitando de reproduzir o que lá o pai fez. Claro. Não vou continuar a moer isso, a colocar isso na minha mente. Meu pai me abandonou, meu pai me abandonou, meu pai me abandonou, meu pai me abandonou, meu pai me... Isso vai virar uma mantra e vai destruir minha mente. Mas o contrário, fala stop. Fala, para. Vou agora eu tomar decisão para minha vida. Você sabe, um exercício muito simples para tomar decisões, vou falar com vocês. Você, quando acorda da manhã, faz sua cama. Quem faz a cama dela? Quem arruma a cama? Acordou. A primeira coisa, deixa respirar um pouco a cama, depois arruma ela legal. Quem faça isso?
Talvez um ato padre, arrumar a cama, o que é isto? Gente, é um ato já que te coloca em confiança acordando. Já. Parece muito simples, parece nada, mas isto vai construir sua vida, seu dia. Porque quando você vai sair do lugar ali, cansado, voltando no seu quarto, se encontra o seu quarto bagunçado, então vira apocalipse na sua vida. E você vai ter pesadelo de noite. Não, olha, gente, talvez estou brincando, falando essas coisas. Se você faz a sua cama, fica limpa. Não estou falando que é coisas ricas, não. Fala que sua cama está lá, você arruma ela com o que você tem. Não precisa ser rico para viver feliz, não. Arruma seu quarto, o que você tem. Esse quarto ali, quando você sai e volta dentro, olha que te faz isso, te faz bem. Você dorme num quarto bagunçado? Pensa bem. O que isso você faz do lado da mente? Bom, é um exercício muito simples, que parece nada, mas faz parte dessa educação, a confiança, a capacidade meia de ficar em pé. De ficar em pé, de viver em pé, de viver como uma pessoa responsável. Eu sou responsável para arrumar minha cama e para dormir uma cama bem arrumada, para ter um sono gostoso. A responsabilidade é minha. Porque se não faço isso, o que aconteça? Então, vou colocar tudo na mente. Ah, minha vida não funciona. Minha vida não está assim. Minha vida está assim. Entendo que a nossa mente é traiçoeira. Sim, a mente humana é traiçoeira. Mas quer dizer, racionaliza sua vida. Racionaliza seus atos. Pensa objetivamente e vive objetivamente. Porque senão a nossa sensibilidade, mais a vulnerabilidade, apocalipse chegou. E tudo vira assim. Então, tem pessoas que preferem muito morar mais fora de casa que dentro. Não porque a casa tem um problema, mas porque a casa está bagunçada. Tem problema. A nossa habitação é limpa, é bela. Eu colocar aqui uma coisa ali agradável, arruma minha casa. Talvez pareça nada, mas isto é importante. Se Ketna. Frei, será que o fato de não ter essa rotina, né, fazer essa preocupação constante com esses deveres maternos e paternos, que já vimos até em outro encontro aqui, né? Não foi o caso da pandemia, que muitos casais se separaram, né? Não suportaram por conta dessa mudança, né? É isso. Aí eu queria socializar também, que eu cheguei atrasada porque estava organizando uma lembrancinha para o veterinário, que cuida da cachorrinha idosa aqui, né? Então, assim, como ele não cobra consulta, aí eu botei no pacotinho esse livrinho que eu acabei de adquirir da lojinha da igreja, Orações de Cura para o Casal. De cada 10 casais, 10 precisam mais de Deus. Achei tão bonitinho, ó. É lindo. Obrigado, querida. 10 precisam mais de Deus, aí é isso. Só isso. Eu sempre falo, sim, Deus na minha vida faz todo sim. E tem tudo que... Deus não arruma sua cama, não. Não. Deus não sai ali para arrumar a cama. Não. Deus não vai varrer sua casa. Deus não vai limpar ela. Não. Deus faz tudo para você, sim. Mas tem coisas que Deus não faça, porque você pode fazer isto. O que você pode fazer, faça. O que Deus pode fazer, o impossível, ele faça. Já falei várias vezes isso. Não mistura as coisas, Deus, às vezes isso acaba... Ok, espere em Deus, Deus vai fazer tudo certo, e Deus vai fazer tudo certo, sim. Mas se você também faça o que você deve fazer. Então, a vida fica certa. Então, Veridiana, é um pouco isso. A nossa mente é traiçoeira, mas racionalizar a sua vida não fica muito achando o que sua mente te diz, o que sua mente faz. Senão, não vive mais. Então, gente, no iniciar mesmo dar algumas feridas da infância, nem toquei o livro daqui de Lise Bourbeau,
É assim mesmo, interessante. Vou pedir ao padre que organiza as conferências se ainda pode me dar alguma semana para continuar e terminar esse assunto com vocês. Pelo menos apresentar o que eu preparei para vocês. Porque terminar assunto não é uma conclusão, são considerações que vamos fazer para terminar. Porque eu agradeço muito, muito agradeço a vocês para a participação. Eu creio muito no ser humano. As pessoas falam, olha, o ser humano está assim, está assim. Não, não, não. Acreditamos em Deus e temos que acreditar na gente. O ser humano pode sim sair dessas coisas, sim. Pode sim. O mundo não é só muito feio, sim. O ser humano é possível de fazer coisas bonitas. Tem muitas coisas bonitas que se façam. Então, eu deixo você aqui com esse assunto e vamos trabalhar continuar mais tarde trabalhando nesse assunto. Então, se cada vez podemos entrar mais rapidamente para iniciar também rapidamente, para não muito ocupar o tempo, agradeço. Que Deus abençoe vocês, que Deus cuide de vocês, que Deus dê força para aqueles que precisam, graças em abundância, e que nós continuamos nessa vida lutando Amém. para sermos felizes. Então, Amém. tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Foi maravilhoso o dia hoje, viu? A palestra hoje. Gostamos. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe todo mundo. Forte abraço.